Segundo dia da campanha. Assim cremos, assim vivemos. Que se encontra, vou ler a passagem que se encontra em João 12, 48 a 50. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. É o Senhor falando conosco nesta tarde, né? Jesus falando a respeito do seu Pai, o que Deus colocou nas tuas mãos para que Ele estivesse fazendo quando Ele esteve aqui na terra. E Ele testificando a soberania do seu Pai, que é Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então ele deixa bem claro que o mandamento é a vida eterna. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui deixa bem claro que aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então aqui a palavra de Deus, ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então ela nos exorta, nos ensina e nos mostra como devemos proceder, como devemos agir. E ela nos ensina a respeito dos mandamentos que o Senhor nos deixou. E ele deixa bem claro, aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Então, quando nós amamos o Senhor, quando nós guardamos o seu mandamento, os seus mandamentos, nós guardamos no seu coração, quando nós guardamos no nosso coração, nós estamos fazendo o que está escrito na palavra. Então, é uma palavra gloriosa, é um ensinamento que devemos guardar em nosso coração. Por isso que na palavra de Deus diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, porque nós conhecemos, nós aprendemos sobre os princípios da tua palavra, sobre o que Ele quer pela nossa vida, porque Deus ele só quer o melhor para nós. Então, o Pai, Ele só quer o melhor para os seus filhos. Então, o Senhor está nos ensinando nesta campanha a respeito dos seus mandamentos, que devemos guardar a tua palavra, devemos guardar os mandamentos dele, devemos colocar em prática o que ele nos deixou, porque na tua palavra Deus disse bem claro, porque dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então, esta passagem, ela inclui tudo, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando o Senhor fala isso, é porque Ele quer que a gente faça a vontade dEle e não a nossa. E quando nós estamos fazendo a nossa vontade, nós estamos pecando contra os princípios de Deus, nós estamos indo contra a vontade de Deus, contra aquilo que Ele deixou para que nós possamos viver. E sabemos que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então temos que vigiar para que esse amor que está dentro do nosso coração não venha se esfriar, mas que venhamos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Então, queremos guardar esses princípios que Ele nos deixou. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas sempre. Então, Deus ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu aprendi algo que o tamanho que você ama a Deus é a forma como Ele também te ama. Então, se nós colocamos Deus em segundo plano, nós ficamos em segundo plano na vida de Deus. Então, Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele tem que ser a nossa prioridade em tudo.
Por isso em João 14:1 diz assim para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma passagem que deixa bem claro, ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Ninguém chega ao Pai se não passarmos por Jesus, se não aceitarmos como nosso único suficiente Salvador da nossa vida. Não chegamos até Ele. Por isso que na palavra de Deus diz tudo que pedir, devemos pedir no nome dEle, para que o Pai venha nos responder às nossas petições. Porque Deus colocou o nome dEle acima de todos os nomes. E tudo que Jesus fazia, Ele glorificava o nome do seu Pai maravilhoso. Tudo que Ele fazia, todos os milagres que Ele fazia, Ele apresentava para Deus. Ele tinha seus momentos ali de oração, Ele buscava a presença de Deus, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Amém? É uma palavra gloriosa que fala no profundo do nosso coração, para que a gente venha fazer uma autorreflexão da nossa vida. Porque às vezes com a turbulência da vida, nós esquecemos muitas coisas. E são coisas que não podemos esquecer jamais na nossa vida. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amar quem nos ama é muito fácil. Mas amar aquele que nos aborrece, que está tentando destruir a nossa vida, que está tentando destruir os nossos sonhos, está tentando sujar o nosso nome, tentando sujar a nossa túnica, que tem nos perseguido, porque a perseguição ela não vem de longe, ela vem de quem está perto, daquele que está próximo. Porque uma das artimanhas do inimigo é usar aquele que está próximo, porque sabe que vai ferir. Então aí que devemos fazer como está na palavra de Deus, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então temos que amar estas pessoas, temos que orar por estas pessoas para que elas venham ser salvas e deixar Deus agir conforme Ele quer. Porque às vezes nós pedimos algo para Deus e não falamos, Senhor, faça conforme a tua vontade. Tudo que a gente for fazer, toda oração que a gente for apresentar para Deus, devemos dizer, faça conforme a tua vontade. Porque às vezes pedimos algo para Deus que não está no coração de Deus para a nossa vida. E receber o não de Deus é duro. Mas na hora sentimos efeito, ficamos tristes. Mas lá na frente, vamos ver que o não de Deus foi para nos dar um grande livramento lá na frente, para nos livrar de situações absurdas, para nos livrar de provações severas, para nos livrar até mesmo da morte, da enfermidade, do esfriamento espiritual. Então, tudo que for fazer, devemos colocar na presença de Deus e esperar Deus dar a palavra dele. E não deixar que nós mesmos venhamos dar a última palavra na nossa vida. Então, amar aqueles que nos amam é fácil. Agora, difícil é amar quem está te caluniando, dizendo algo que você não é. Então, aí nós somos provados para ver se verdadeiramente vamos viver a palavra de Deus. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, Ele já sabe de tudo lá na frente. Então, quando Ele deixou esta passagem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, para evitar muita diversidade na vida, para evitar de agredir o outro fisicamente, porque ia haver já existe violência, mas se não tiver o amor, a tendência à violência é só aumentar cada vez mais. E quem gosta da violência é o adversário das nossas almas, que brama como um leão, caçando quem possa tragar. Então, que não possamos dar essa legalidade para o inimigo achar esta brecha na nossa vida, porque quando nós não vigiamos, ele entra em ação. Aí nós vamos ter que orar, pedir para suplicar ao Senhor pela tua infinita misericórdia para que ele venha entrar
com a tua divina providência. Então, devemos amar o nosso próximo independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação que a gente estiver passando, nós temos que amar e perdoar. Porque se a gente não liberar perdão, a nossa vida não flui e da pessoa que nos machucou também não flui. Então, é difícil. Aí temos que pedir o Espírito Santo para nos ajudar, trabalhar no nosso coração para a gente liberar perdão, para curar as feridas da alma, porque a gente não consegue liberar perdão se a alma estiver ferida, estiver machucada, sangrando. Não conseguimos liberar perdão enquanto o Espírito Santo não faça a cura interior. Então Deus está falando também de cura interior nesta campanha. Assim cremos, assim veremos. Então quando nós cremos, nós veremos o agir de Deus. Então Deus está falando desta forma com nós. Ele está também trabalhando na área de libertação, de cura, de amor e de cura interior. Porque para conseguirmos liberar perdão, temos que estar com a nossa alma sarada, curada, liberta. Porque se não tiver, a tendência é de querer fazer o pior do que aquela pessoa nos fez. É de querer vingar, é de querer rebater, de querer ir tomar, de querer tomar providências que não era para estar tomando. Então o Senhor está nos ensinando a ser manso e humilde de coração. Então ter aquela mansidade de Jesus, ter a tranquilidade da fé. Então, por isso que devemos, né, seguir os passos de Jesus, por isso que a importância de estarmos lendo a palavra de Deus, porque ela nos limita ao erro e nos faz crescer na graça de Deus. A palavra de Deus nos faz crescer na graça e na presença de Deus. Então, a vida de Neemias, eu gosto muito de ler sobre Neemias, tenho aprendido muito com esse grande homem de Deus. A vida de Neemias nos ensina a estar disposto a servir e obedecer, abrir mão do lugar de conforto e deixar-se usar por amor à causa do Senhor. Neemias entristeceu, mas não se deixou dominar por esse sentimento. Ergueu a cabeça, clamou a Deus e avançou. Que aprendemos com seus passos. Essa campanha que Deus colocou no meu coração nos ensina a voltar a nossa vida para Ele e para seus ensinamentos e como devemos proceder para sermos felizes e ter uma vida espiritual bem edificada na rocha que é Cristo. Então, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, esta campanha. Que os irmãos possam tomar posse desta palavra, colocar em prática, ler mais os mandamentos, porque nos ensina muito, ler provérbios, ler a palavra de Deus, ver com aqueles grandes homens de Deus, como eles conseguiram vencer, como eles conseguiram avançar na obediência, buscando a presença de Deus, não olhando para trás, mesmo sofrendo, mas acreditando e crendo que Deus ia mudar a situação, que ia mudar a história, que Deus ia virar o cativeiro. Então Deus, ele virou o cativeiro de todos.